No eclipse anular do Sol, a Lua preenche quase que totalmente o disco solar, obstruindo quase toda a luz proveniente do Sol, exceto a que é proveniente de um pequeno anel na parte externa do disco solar. A Lua eclipsa o Sol e fica envolta por esse anel de luz. Por isso, recebe o nome de eclipse anular. Esse fenômeno pode ser corretamente explicado quando se considera, temos aqui 4 opções, e a primeira fala sobre considerarmos apenas a distância dos astros até a Terra. A segunda opção é apenas a distância entre os dois astros. A terceira, o tamanho do diâmetro dos dois astros e a distância deles à Terra. E a quarta opção é o tamanho do diâmetro dos dois astros somente. Bem, marcamos aqui o observador, marcamos o Sol e marcamos a Lua. A ideia é, a Lua, que é um satélite da Terra, está muito mais próxima da Terra do que do Sol, gira em torno da Terra, enquanto a Terra gira em torno do Sol. Então a Lua também está girando em torno do Sol, uma vez que ela vai acompanhando a Terra, girando em torno da Terra. Muito bem. Num dado momento, numa dada época, já aconteceu e provavelmente vai acontecer novamente, a Lua, ao se movimentar em torno da Terra, ela entra na frente do Sol. E um observador colocado na Terra tem essa visão. Apenas esse anel aqui é visto por ele. Esse anel como parte do Sol, né? O observador vê toda a Lua na frente e vê um anel, que é um pedaço do Sol, uma parte do Sol que não foi coberta pela Lua. Desse modo, podemos reesquematizar esta situação para tentar identificar qual dessas opções é a correta e colocamos a Terra, o Sol, o raio do Sol é de aproximadamente 700 mil quilômetros, ligamos, né, uma extremidade aqui, uma tangente passando aqui num dado ponto na circunferência do Sol, né? E outra tangente aqui tocando aqui, né, nesse ponto aqui da circunferência, nessa parte da circunferência do Sol e tocando aqui. Aqui está o observador. Entre a Terra e o Sol, nós temos a Lua, que em algum momento vai entrar na frente e produzir essa situação. Essa situação, então, em que o observador vê uma Lua gigantesca cobrindo o Sol, ela tem a ver com o raio da Lua, que é um pouco maior do que 25% do raio terrestre. O raio da Terra é mais ou menos 6.400 quilômetros. Note que do Rio a Aracaju são aproximadamente 2.000 quilômetros. Então, se você for do Rio de Janeiro a Aracaju, 2.000, voltou ao Rio, 4.000, voltou a Aracaju, 6.000, e em algum momento no caminho você completará 6.400 quilômetros e você já estará no centro do planeta, ou já estaria, caso você tivesse andado, né, no sentido de ir ao centro do planeta Terra. Quer dizer, é um raio pequeno, né? O planeta não é muito grande. Temos que cuidar bem dele e aproveitar da melhor maneira possível seus recursos. Podemos aproveitar inclusive a luz que vem do Sol, gratuita, botar painéis solares aqui e produzir energia de graça a partir dessa fonte poderosa de energia que é o Sol. Mas voltando ao nosso problema, devido a esse raio da Lua, que é pouco mais do que 1/4 do raio terrestre, repetindo, o raio da Terra é de aproximadamente 6.400 quilômetros e o da Lua é de 1.700 quilômetros, então devido a essa combinação de raio ou diâmetro, né, dessa esfera, que é a Lua, aproximadamente uma esfera, diâmetro do Sol, raio aproximadamente 700 mil quilômetros, diâmetro aproximadamente 1.400.000 quilômetros. Devido a isso. E a distância que ambos, Lua e Sol, estão da Terra, nós podemos concluir que, com
tanta distância do Sol à Terra e, portanto, à Lua, uma vez que a Lua ela está bem próxima da Terra, né? Elas duas estão praticamente juntas, girando em torno do Sol, né? Enquanto a Terra gira em torno do Sol, a Lua vai girando em torno da Terra e, portanto, ela também gira em torno do Sol. Só que elas estão muito mais próximas entre si, né? Se nós considerarmos a distância de ambas ao Sol. Então, devido a essa distância em relação ao Sol e devido ao diâmetro, seja do Sol, seja da Lua, é que nós vamos ter a letra C como opção, credenciada como correta, uma vez que o tamanho desses diâmetros e a distância deles, no caso desses astros, à Terra, definem esse acontecimento. Pense uma Lua muito maior ou um Sol muito menor, alteraria esse fenômeno observado, né? Então, quando ele pergunta, esse fenômeno pode ser corretamente explicado quando se considera exatamente isso, o tamanho do diâmetro dos dois astros e a distância deles até a Terra. Encerrada a questão.